Manda no grupo, você consegue entrar. E aí, gente, tudo bem? Vamos entrando aí, galera. Deixa eu só ver se tá pelo... Ah, tá no dos Eclesianos, sim. Deixa eu mandar aqui já o link. Galera que foi entrando. Quem que tá aí? O Riquelme. Já vai compartilhando aí. A Gabi chegou aí que eu vi agora. Nossa, Gabi... A Valéria ali, acho que é a Valéria, não sei. É a Valéria. Galera, ajuda aí a compartilhar, pega o link, compartilha aí também. O pastor tá compartilhando aqui do meu. Vai mandar no grupo, vocês que puderem aí já ir compartilhando. Vai ser top aí. Pera aí, gente. E aí, vocês estão felizes? Vamos orar? Ora por nós aí, amor, enquanto eu mando aqui. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta oportunidade de nós estarmos aqui diante de Ti. Eu creio que o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, que desenha e projeta todas as coisas, e o Senhor nos impulsionou para este momento. Então, nós cremos que através dessas lives, casamentos, famílias vão começar um processo de restauração, ó Deus. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver tinha um porquê, uma razão, ainda que nós não entendêssemos. Sim, Pai. E eu creio que este momento é um momento muito propício para que a sua vontade seja feita, Senhor, nas famílias. Então, Pai, nos direciona, nos dê sabedoria e entendimento. E em nome de Jesus, Pai, traz pessoas para essa live que precisa ouvir disso que vai ser falado. Que precisa, Senhor, de uma cura, de uma restauração na sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, Senhor, nesta tarde, o Teu Espírito entrando em cada lar e levando cura. Nós profetizamos, Pai, casamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas, áreas financeiras sendo restauradas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Gente, o nosso propósito nesses dias é impartir um pouquinho daquilo que a gente viveu e está vivendo de uma forma bem despojada, bem descontraída, tá? A gente vai deixar vocês aí... Não tá saindo o áudio aí? Quem tá? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá saindo o áudio aí, gente? Deixa eu ver aqui, pera aí. Esse agora vai melhorar aí, ó. Se o áudio tava saindo com problema aqui, vamos ver. Melhorou aí, Tati? Tá saindo? O pessoal do Instagram aí tá me ouvindo bem, tranquilo? A Nath tá no Instagram. Manda um joinha aí. Então, gente, o propósito é a gente tá aqui com vocês essas quarta-feiras, tá? A meio-dia. Pra gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente viveu, né, nesses 12 anos. O que a gente... viveu que deu certo, aquilo que deu errado. Então, assim, nós vamos abrir espaço para perguntas. A gente vai deixar vocês aí perguntarem algumas coisas. Cada semana vai ser um tema. Hoje a gente vai começar falando sobre início de relacionamento, né? A gente vai falar do começo, como que foi o nosso começo, né? E depois o novo começo também, que o começo sempre vem várias vezes. Então... a gente vai falar um pouquinho hoje sobre relacionamento. Semana que vem a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados à família. Vai ter aí finanças, relação sexual. Nós vamos falar de várias coisas legais relacionadas à família. Criação de filhos, tá? E vamos começar aqui. Você que está entrando aí, já vai compartilhando, vai curtindo aí, tá bom? Pra gente poder ter um tempo bem legal. Bom... eu quero falar para vocês, né, começar dizendo aqui como que foi o início, né, do nosso relacionamento e quais foram as primeiras dificuldades. E a gente quer falar um pouquinho com você de como começou, né? Vocês, alguns sabem, a gente não veio de uma família cristã, nós não viemos de, como o pessoal diz aí, né, amor, berço evangélico. Tá suando, amor? Tá calor aqui.
Vou pegar um pouquinho de água. Nós não viemos de berço evangélico, nós viemos do famoso mundão, vida louca, do gueto. Deus me tirou das drogas, tirou a pastora Tera das drogas, e a gente teve muitos problemas mesmo, para entender o começo de um relacionamento, né? E quando nós se conhecemos, aparentemente tudo foi muito bom, o início, né? E todo início de relacionamento, às vezes ele é bom. Por quê? Porque as pessoas usam maquiagem, né? No começo, cara, eu tenho certeza que tá me ouvindo aí, que tá assistindo. No começo, quando você conheceu sua esposa, seu namorado, você era bem cuidadoso com o que falar, com o que vestir, você queria passar uma impressão, né? Ou seja, todo mundo que quer conquistar outra pessoa, ela vai tentar passar, vender uma impressão, né? Só que depois chega uma hora que isso não sustenta mais, cara. Chega uma hora que você já vai estar na sua casa, e aí você vai no banheiro de porta aberta, e você já não tem mais aquele cuidado, né? E essas coisas são importantes a gente voltar a restaurar. E, amor, eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. A gente vai fazendo perguntas, né? Do início do relacionamento, assim. Você que tá aqui, está iniciando um relacionamento, você vai aprender algumas coisas, e você que tá aí já passou esse início e fala, cara, eu queria que voltasse algumas coisas, eu queria que outras permanecessem, que outras acabassem. Amor, quando a gente se conheceu no início, o que foi a sua maior dificuldade, assim, em adaptação ao novo, assim? Você vivia, a pastora, quando a gente se conheceu, ela era uma mulher independente, trabalhava, ela tinha a casa dela, ela não dependia de homem nenhum, e ela vivia super tranquila. E qual foi a sua dificuldade de adaptação, assim? Como que foi pra você se adaptar com esse novo, assim? Falar pras pessoas que estão no início aí do relacionamento, o que foi difícil, assim, pra você? Eu acho que a gente foi muito precoce em tudo, né? A gente é sempre muito acelerado. E em pouco tempo nós nos conhecemos e em questão de 3 meses nós já fomos morar juntos. E é uma mudança muito brusca, né? A gente aí cuida de casais, são prestes a casar. E eu sempre falo, gente, é uma nova realidade, de fato, não é? Eu acho que talvez seja uma das mudanças mais significativas, né, na vida de uma pessoa. Porque eu fui criada de uma forma, o pastor foi criado de outra forma. Enquanto você namora, é tudo muito lindo, porque você se vê de vez em quando, né? Naquele momento de passeio, de lazer, então é tudo muito bom. Mas a hora que vai pra dentro da casa, que esses dois mundos se encontram, aí começa a desandar o negócio. Porque aí você descobre que não era tão bonito quanto parecia no namoro. No namoro era tudo muito lindo, no namoro abre a porta do carro. No casamento já quase fecha a porta do carro com o dedo lá dentro para prender na porta, tudo muito acelerado. Então, assim, você vai descobrindo muitas coisas que realmente não eram. Não que não fossem, eu não acho nem que a questão de usar máscara, mas a gente no início tenta mostrar o nosso melhor. Só que quando você mora junto, não é só o melhor que você consegue mostrar, vem o pior também. E aí o outro não está preparado para o pior, né? Só conheci o lado bom. Eu acho que eu brinco até com todo mundo. Eu falo, gente, eu sou muito transparente, né? Você vai, pela minha cara você já descobre. Eu não faço questão de passar uma imagem que eu não sou. Por quê? Porque eu não vou sustentar. Então lá na frente vai ter problema. E eu acho que no relacionamento é isso. É bobeira a gente vender uma imagem que não é a verdade. Porque uma hora a verdade vai chegar. E aí vai ser muito mais difícil lidar com todo esse conflito. Então, quando nós casamos, a gente bagunçava junto. De fato, saía, tudo. Mas o pastor ia além daquilo que a gente fazia junto. E eu não sabia. Quando eu descobri tudo aquilo, para mim foi um choque muito grande. Né, descobrir as coisas que ele fazia, né, várias mentiras, porque aí começa para você manter a imagem que você passou no começo, você tem que mentir.
você começa a esconder. Então, uma hora tudo isso vai vindo à tona. E eu acho que foi um momento, assim, mais difícil, né? Quando toda essa verdade veio à tona. E um conselho, gente, para vocês que pretendem entrar num relacionamento, não só quem já está, mas para que pretende entrar. Seja sincero. Não mostre só o lado bom. Mostre também as suas falhas. Deixa a pessoa saber quem realmente é você, porque vai evitar muito conflito no futuro. Legal, a gente chegou num ponto legal aqui, né, amor? Você falando sobre, né, mostrar quem realmente você é, né? E a pastora falou assim, aqueles que desejam entrar no relacionamento, né? Aí na hora que ela falou isso, pra quem não sabe, a Juliana tá aqui com a gente. Ela tá aqui do outro lado das câmeras, ela tá aqui, se você for mandar pergunta aí, ela já vai anotando, tá? E ela falou assim, fez uma carinha de que não quer entrar no relacionamento, mas no fundo a gente sabe que ela quer. Né, né, Ju? Bom, então assim, a primeira dica pra vocês sobre início de relacionamento é não maqueie quem você é. Mostre, claro, aquilo que você tem de melhor e aquilo que você também precisa de adaptação, né? Porque o nosso problema maior no início foi esse. A gente entrou no relacionamento e muitas coisas ocultas a gente carregava. Não tem caneta aqui. Muitas coisas ocultas a gente carregava. A gente tentava um mostrar para o outro aquilo que não era e chegou uma hora que isso tornou sustentável. Então, assim, você que está iniciando um relacionamento, você precisa deixar com que a outra pessoa te conheça na realidade, ok? Por quê? Porque vai chegar uma hora que a pessoa fala, mas você não era assim. Na verdade, você sempre foi assim, é que você não mostrou. Aí você vai ter problema lá na frente. Então, a pessoa precisa, é aquele velho ditado. Cara, se a pessoa não conseguir se adaptar com quem você é hoje, ela não vai suportar lá na frente. Então, deixa bem claro, ok? Você que está aí no início de casamento, eu sei que é empolgado, você viajar, tudo, fazer as coisas que você precisa fazer, faça isso, mas, tá? Não use máscaras, procure ser o mais sincero, o mais honesto, conversem aquilo que você não gosta na pessoa, isso é importante, né? Dentro de um diálogo, eu lembro que pra gente começar a ter a intimidade de um falar para o outro assim, amor, não gosto que você faz isso, não gosto que você faz aquilo outro, de coisas bem pessoais, demorou tempo, né? Porque no início de casamento, início de namoro, você faz uma coisinha, a pessoa até não gosta, mas ela não fala. Ela releva. E aí esse que é o problema, a questão de relevar, você acha que a pessoa gosta. Aí depois de 5 anos, você fala, mas eu não gosto que você faz isso. Mas cara, eu faço isso desde que eu comecei e você me conheceu. Mas eu nunca gostei. Mas você tem que falar, ok? Então fala, seja claro, converse, use do diálogo. Né? Eu lembrei de uma situação que... Nossa, o pastor sempre foi de dar muito presente. Os dois. Ele sempre foi de dar presente. E eu sou muito chata pra presente, gente. Até hoje. É verdade. E ele chegou pra mim com duas blusinhas, né? Todo empolgado, não sei o que chegou. Eu abri as blusinhas e eu fiquei com aquela cara, tipo assim... Ele, e aí, você gostou? Então, eu acho que o tamanho não tá bom. Eu acho que eu vou precisar trocar. Tipo, pra não falar, eu não gostei, isso é horrível, não tem nada a ver comigo. Aí você dá uma equilibrada também, tá? Eu fui trocar e eu peguei o que eu gostava, né? Na época, troquei por uma camisa que eu gostava. E assim, até hoje... E a bolsa? Lembra da bolsa? Gente, eu comprei uma bolsa, uma pastora no começo do casamento. E eu lembro que eu tinha visto uma bolsa, eu tinha pegado uma grana de férias, eu acho, da empresa. E aí eu fui no shopping lá, no Shopping Aricanduva, e comprei uma bolsa caríssima, cara. Eu não lembro a marca da bolsa, mas era uma bolsa, tipo... Cara, eu falo assim, como que eu comprei aquilo pra ela? Porque a bolsa era muito feia, cara. Não era o gosto dela. Eu cheguei em casa e falei, amor, comprei uma bolsa pra você. Lembra da bolsa, amor? Nossa, aí ele chegou com um presente e tal. A bolsa, sem brincadeira, era quase uma mala, era desse tamanho. Eu só usava aquelas bolsinhas pequenininhas. Quem me conhece aqui sabe que dificilmente eu uso bolsa, não sou de bolsa.
E ele chega com uma bolsa que parecia uma mala. Eu falei, Senhor da glória, o que que eu faço com isso agora? Aí eu acho que eu falei, né? Eu falei, não, ela é linda, tudo, mas eu não sou muito fã de bolsa grande, né? Aí logo depois ele foi e comprou uma bolsa pequena pra mim, pra compensar, né? É verdade. E continua acontecendo, gente. Com 11 anos de casamento, no ano passado, ele chegou com perfume pra mim, né? No meu aniversário. Nossa, esse me custou caro, gente. Esse aí me custou caro. Eu comprei um perfume pra ela, um perfume importado, tudo, né? E era uma maquiagem. E aí eu dei pra ela falou assim, aí eu comprei o perfume no aniversário dela, dei pra ela falou, amor, mas eu não gosto de perfume doce. Eu fiquei com tanta raiva, irmãos, que eu fui lá na loja da Calvin Klein, né? E comprei um perfume caríssimo pra ela também. Só de raiva eu gastei mó grana. E comprei um perfume bom pra ela. Aí acertou também, Também, né? se eu acertasse 500 pau no perfume? Cara, eu nunca gostei de perfume doce. Eu sempre detestei. Ele me chega com perfume doce. Eu falei, não, eu vou tacar na cabeça dele esse perfume, pelo amor de Deus. Gente, isso é verdade. Então, conversem, falem a real, entendeu? Deixe claro. A Tati mandou uma pergunta no Instagram aqui, essa aí, né, que você falar. Essa pergunta vai abrir muita margem para muita discussão, porque foi um dos nossos maiores problemas do nosso casamento, foi esse, né? Eu vou ler a pergunta para o pessoal que está no Face aqui poder saber o que ela está perguntando. A pergunta é assim, relacionada ao início de relacionamento. E quando a pessoa sempre foi transparente, mas a pessoa não tenta mudar quando você diz que aquilo te faz mal e ela não muda e diz, eu sou assim, é certo só mudar no relacionamento? Tati, essa foi uma das nossas maiores brigas, discussões e palcos de muito estresse, treta. muito estresse, né? Vamos lá, vamos aprofundar essa questão de ser sincero. Você precisa ser sincero, mas uma coisa que a gente tem que entender, tá? Em todos os relacionamentos, seja isso amoroso, seja isso de amizade, seja isso relacionamento profissional, todo ano as pessoas irão mudar, né? Eu estou há 12 anos casado e, cara, a gente vai fazer 12 anos agora, dia 23, né, na verdade, e a gente... Em todo o tempo a gente mudou os hábitos alimentares, em tudo a gente muda, tudo. A Taíla não é a mesma que eu conheci há 12 anos, né? Hoje ela ficou muito mais bonita, muito mais fofinha. Ah, não! Até a Ju aqui atrás, fofinha, não! Ela ficou muito mais incrível. Só que as coisas mudaram. Então, se eu comparar a Taíla quando ela tinha 21 anos, quando eu conheci ela, isso, né, amor? Não posso falar a idade, não. É? Quando ela tinha 20 e poucos anos. Discreto. Quando eu conheci ela. E a Taíla de hoje, ela é outra pessoa. Totalmente diferente. Porque nós estamos em evolução, as pessoas precisam mudar e nós mudamos. Gente, eu lembro que uma história que marcou o nosso casamento foi o lance da berinjela. Pra quem não sabe, vai saber agora o lance da berinjela. Sabe, né, Ju? Você sabe já da berinjela. A minha família, se alguém tiver ao vivo aqui, vai saber. Acho que eles não sabem da história Não, da vai berinjela. saber agora. Todo Natal, na casa da minha avó, eles fazem uma berinjela lá, que a berinjela tem todo um ritual, eles começam a ralar o pão uma semana antes. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas todo ano tem essa berinjela aí. E, cara, no primeiro ano de casado, a Taíla foi passar o Natal lá com a minha mãe e minha avó na casa da galera. Chegando lá, essa berinjela, gente, todo mundo é obrigado a comer. Tipo, você não tem opção. Ah, não quero. Não tem. Cara, é um negócio Você que... chega, você recebe a berinjela. É tipo assim, tem gente que come ervilha, lentilha na virada do ano, né? Então, lá na minha avó, no Natal, é a berinjela. E a Taíla odiava a berinjela. Ela não gostava. Eu lembro que no primeiro ano ela foi, aí minha avó veio com ela todo carinho, assim, aqui, minha filha, pra você. E aí ela pegou e falou assim, amor, o que eu faço? Eu falei, você come. Ela falou, mas eu não como berinjela. Eu falei, você vai ter que comer, não tem opção. Aí, na época a gente bebia, ela tomou uns uísque lá e comeu os berinjela. Eu comi nada, eu troquei com o seu. Ela Eu comi o primeiro e aí eu troquei os pratos. Ele terminou dele rapidinho, eu troquei os pratos pra ele comer a minha também. Ela não comeu. Enfim, e passando os anos ela foi evoluindo, vai comendo mais um pedacinho, outro pedacinho. Resumindo o conto, irmãos, hoje a pastora Taíla faz uma berinjela maravilhosa e ela ama berinjela. Ou seja, ela precisou mudar, ok? Então,
Aí a gente falava assim, teve dias que eu já falei pra ela assim, ela falou assim, amor, você faz isso. Eu falei, mas eu sou assim. Não, cara, é a maior idiotice do mundo você falar isso. E eu já falei isso várias vezes no meu casamento. Quando eu falava isso, só dava mais briga. Eu falava, você tem que me aturar, que eu sou assim. Não, cara. Se é um problema seu, se é uma dificuldade sua, meu amigo, ninguém é obrigado a aturar as suas mazelas, não. Você vai ter que mudar de vida, cara. Entendeu? Então, essa pergunta da Tati foi muito legal. Então, assim, Tati, não é certo só mudar, é preciso mudar. Porque independente do que... É claro que assim, o que for cultural, né? O que for cultural é difícil mudar. Quer ver uma coisa? A minha esposa, ela é nascida no interior do Paraná. E ela tem o hábito de falar muito alto, como todo paranaense tem, né? E quando eu vou lá para Pato Branco, que é a cidade dela, cara, a família dela não fala, eles gritam na mesa, é normal. Então, assim, gente, aqui em casa, os meus vizinhos já conhecem nós. Aqui ainda falar, não, né? Mas em todo lugar rapidinho. Né? Porque a pastora fala muito, até ela fala muito alto. Então, assim, tem coisas que ela não vai mudar, entendeu, gente? Tati? No caso, assim, falar alto é cultural, é da cultura da pessoa. Isso eu acredito que é difícil de mudar. E nem precisa mudar, né? E eu acho que aquilo também tá ligado, assim, existem coisas que não incomodam. Na verdade, assim, incomodam no sentido de, porque eu quero do meu jeito, mas não que de fato atrapalhem o casamento. Então, o casamento, ele é isso, é você entender os limites. Cara, o que de fato isso atrapalha o casamento? Eu falar alto atrapalha o casamento, pode incomodar, eu gritar tudo, mas falar que atrapalha o casamento, não atrapalha. Tem situações que de fato atrapalham e o pastor deixa o sapato jogado. Atrapalha o casamento? Não, eu dou uns gritos com ele, mas tá tudo bem, não vai dizer que afetou o nosso casamento por isso. Mas existem outras coisas que de fato atrapalham. E aí eu creio que, assim, é muito o falar. Uma coisa que no decorrer dos anos eu fui aprendendo. Eu sempre fui de cobrar muito, né? De, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o quê. E nunca dava certo. E aí eu comecei a buscar muito, a estudar muito sobre casamento. Gente, aqui a gente tá no escritório do pastor, tem um monte de livro. Eu acho que eu tenho uns 15, 20 livros acerca de família, criação de filho, marido, esposa, enfim. Eu estudei muito. E eu descobri, né, eu aprendi que existe a forma certa de falar. Então, muitas coisas é igual, vamos supor, o pastor sempre teve um problema com pontualidade. Sempre. Nossa, isso incomodava muito, porque a gente tinha um compromisso, eu me arrumava as crianças, tudo estava pronto e ele lá. E isso me irritava, eu já saía de casa muito nervosa. Aí eu falava pra ele, pai, mas vai dar tempo, não sei o quê. E aquilo, de fato, me incomodava muito. E às vezes chegava ali no limite, às vezes atrasava. E aí caramba, eu não aguento mais isso e tal. E aí eu comecei a mudar a tática. Eu comecei a falar, amor, cara, você é 10, assim, né? Trazer as qualidades dele. E aí trazia a dificuldade, mas não como, nossa, cara, você é terrível. Não, poxa, eu acho que você pode melhorar nisso. Cara, pra mim, na hora de sair, eu acabo já me incomodando, porque você atrasa, mas não é só a mim. Quando você chega atrasado, você dá um mau testemunho pras pessoas, né? A gente foi mudando a forma de falar e foi gerando resultado. Hoje ele é mais pontual do que eu até. Ele pega, cara, igual pra vir hoje pra live. Ele chegou 20 minutos antes pra live, não é nem... Ele já tava aqui, ele preparou tudo. Eu mudei. Mudou. Mas foi muito difícil. E enquanto eu cobrava, eu falava, tipo, você é isso, você é aquilo. Não funcionava. Até a hora que eu tentei mostrar um outro lado. E aí, sim, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, eu não vou mudar? Tenta mudar a tática, tenta mostrar, poxa, se você mudar nisso, vai melhorar nisso. Se você fizer assim, vai melhorar assim, né? Porque o casamento é isso, é uma construção. Às vezes a gente tenta, eu mudei agora, vai fazer 1 mês de casa. Aí o pastor ontem falou assim, mas você não para de mexer na casa, não sei o que, já não acabou? Eu falei, então, até acabou. Só que tem coisas que eu faço que não fica prático pra mim. Aí eu vou lá e mudo tudo de novo. Tipo, eu guardo as coisas num lugar. Só que eu descobri que não ficou prático, que do jeito que tá difícil pra mim. Não sei o que. Eu preciso mudar tudo de novo. E o casamento é isso também. Tem coisas que a gente faz que a gente descobre que não é prático.
que não ajuda. Então a gente precisa pegar e reformular. É uma constante isso, gente. A gente vai completar 12 anos. E tem coisa na nossa vida que a gente tá reformulando e sempre vai ter o que reformular, o que refazer, porque nem tudo que a gente faz dá certo. Então, eu creio que é isso. Ninguém é imutável. Mas a gente precisa tentar realmente entender que a mudança ela é importante, que ela vai trazer benefícios. Eu acho que, amor, isso que você falou... A Érica falou, acho que eu nasci em Pato Branco também. Ai, meu Deus. Então, eu acho que essa questão que você falou de reformular, né? Eu acho que é legal a gente frisar um pouquinho sobre isso aqui agora, né? Se a gente não tiver a condição de reformular o relacionamento, ele acaba. Ainda falando sobre o início do nosso relacionamento, né? Primeiro ano foi um ano de, assim, a gente se conheceu e a gente tinha uma independência financeira muito boa. Eu tinha uma entrada boa. Na época a gente tinha aí uma entrada, eu acho que beirando os seus 5K, 6K, por aí. Os dois juntos, e isso há 12 anos atrás, a gente tinha grana para fazer, viajar, então a gente tinha muita tranquilidade, né? E foi legal, a gente foi viajando, e bagunça e aquilo. Só que chegou uma hora que começou a vir as responsabilidades e a gente teve que começar a deixar de fantasiar. E aí que a gente não soube reformular. Eu quero entrar num lugar aqui onde talvez você está ouvindo isso aqui, assistindo essa live, ou você vai assistir depois pelo YouTube. Talvez você não saiba como recomeçar algo que terminou, né? Porque foi o que a gente passou. Chegou uma hora que os conflitos começaram a vir, as diferenças começaram a evoluírem e a gente acabou não conseguindo mais... Ela vai tomar café na minha caneca? Vai. Gente, quando você tem uma filha espiritual folgada que entra no seu escritório e vai tomar café na sua caneca. Na minha caneca da caveira ainda. Porque eu gostei dela. Olha aqui. Pronto, agora aguento, que ela vai ficar te enchendo o saco se você dá pra ela. E a gente não conseguia reformular o início, né? Por quê? De tanta gente tentar maquiar, chegou uma hora que ficou insustentável. E aí o que aconteceu? Vou falar um pouquinho da minha vida com as drogas, né? No começo, eu ainda conseguia maquiar o uso de drogas, né? Eu usava de uma forma sutil, não estando com ela. Depois de um ano, a gente começou eu falei, cara, já estamos juntos e eu sou assim mesmo, e você vai ter que me engolir. Começava a usar droga em casa, até que aconteceu. Depois que a gente começou, que ela começou a mostrar quem ela era, de fato, eu comecei a mostrar... Um amorzinho de pessoa. Depois que eu comecei a mostrar quem eu era, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, amor, que a gente estava junto, que a gente separou? Não, 2 anos. 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. Depois de 2 anos e pouco que a gente estava junto, nós começamos a mostrar as diferenças. E aí, a gente falou, não, eu não quero isso pra minha vida. Por isso que os relacionamentos começam e não se perpetuam, porque as pessoas elas não são justas no início. Elas não falam, elas não deixam mostrar aquilo que ela precisa deixar mostrar pra pessoa saber quem ela é, né? Então, a gente fez vista grossa para algumas coisas e começou a deixar as coisas ruins aparecerem. E aí a gente não suportou. Aí ela não aguentou, aí ela foi embora de casa, nós separamos, foi o nosso divórcio. E ela foi embora, voltou para a cidade do Paraná e a gente passou um processo difícil. Quero fazer uma pergunta aqui nesse ponto, tá? Então vamos lá, a gente começou construindo aqui sobre o início, a gente mostrar quem a gente é, né? Quando a gente não mostra, a gente tem problema, que é onde eu cheguei no meu relacionamento com 2 anos, a gente teve o nosso divórcio. E, amor, o que ficou, assim, pra você como mulher, assim, né? Vamos falar primeiro antes do retorno, da hora que a gente separou, assim. O que foi crucial, assim, pra você, tipo, falar não quero mais e... chegou como que você se sentia como mulher, assim, em tudo que estava vivendo? E o que foi mais difícil pra você falar, cara, não quero mais? Tipo, a cerejinha em cima do bolo, assim, do final do nosso relacionamento.
Quando a gente separou, eu já tinha tido a Ana Clara. Ela era pequena. Na verdade, eu acho que foi com quase 3 anos que a gente separou. A gravidez toda foi muito difícil, que eu acho que é um ponto importante a se falar, porque o homem, né, um menino, não um homem, um menino, quando ele se encontra nessa posição de se tornar pai, de ter que assumir uma responsabilidade, isso gera nele um peso muito grande. Foi o que aconteceu, né, com a gente. E foi aonde ele realmente, tipo assim, que se dane, não quero saber de nada, entendeu? Foi, gente, eu passei situações grávidas, ele mentindo, eu sabendo, eu vendo, descobrindo as mentiras e ele continuando a mentir pra mim, eu grávida. Trabalhava muito longe e pegava ônibus. Eu só pedia pra ele me pegar no ponto de ônibus, ele tava bebendo e não ia me pegar. Então, assim, várias coisas, né, foram acontecendo. Aí a Ana Clara nasceu. Aí foi quando eu, de fato, descobri sobre as drogas, né, que ele já tava num nível mais alto de drogas, mas fui suportando. Até que teve um dia, foi um dia das mulheres, isso, e ele sumiu de casa. E eu até pensei, como ele sempre foi de dar muito presente, alguma coisa assim, eu falei, acredito que ele tenha, né, ido comprar alguma coisa, daqui a pouco aparece. Mas ele realmente sumiu. E voltou muito tarde pra casa, voltou totalmente drogado. E pra mim ali já foi, né, muito complicado. Só que não parou por aí. Ele foi trabalhar no dia seguinte e ele deixou drogas no armário do banheiro, né, naquele armarinho que tem embaixo. E aí eu tava fazendo as coisas em casa, tudo muito mal pelo que tinha acontecido. De repente eu pego a Ana Clara brincando com um pino de cocaína. Aí pra mim foi a morte. Aí foi tipo assim, cara, você fazer mal pra mim, eu acho que beleza, a gente até supera. Mas quando chegou a isso com a minha filha, aí foi insustentável. Eu falei, não, eu não posso. Eu tô colocando a vida da minha filha em risco, ainda que não tenha sido, né, proposital, não, jamais que ele iria ter feito isso, mas aconteceu. O pino, né, de cocaína estava vazio, graças a Deus. Ele já tinha usado a droga, deixou lá, mas se tivesse com um pino com cocaína dentro, eu ia ter que levar minha filha pro hospital drogada. Gente, imagina o que seria isso. Eu corri o risco de perder a guarda da minha filha. Então foi aonde ali pra mim foi, cara, eu não quero mais, de fato. Pra mim deu. E aí eu fiz minhas malas. Quando ele chegou em casa eu falei, eu tô indo embora, eu não quero mais. Fazer mal pra mim a gente até suporta. Mas quando começa a mexer com os nossos filhos, de fato, é complicado. Então foi o que mais me motivou a ir embora. E depois, né, enquanto eu tava lá, eu queria, a gente quer ir embora não porque a gente quer ir embora, a gente quer dar um choque na pessoa pra ver se a pessoa muda. E ele, nesse tempo, ele me tratava muito mal. Nossa, eu tava lá no Paraná, ele me humilhou, ele me ameaçou tirar a guarda da Ana Clara. Foi assim, muito difícil. Aí foi quando eu voltei, né, do Paraná pra cá pra resolver o divórcio. Foi aí onde a nossa história começou a tomar uma nova proporção, né, amor? Foi quando as coisas chegam no final, né? E eu acho que no fundo do poço, né? Eu acho que isso é legal. Talvez você tá vivendo um relacionamento aí onde você fala assim, cara, eu tô no fundo do poço e o que eu faço agora? Só há uma saída, Jesus, cara. É só Ele que pode mudar a sua história, é só Ele. Ah, pastor, mas eu vou fazer um curso com um coach aqui. Não funciona. Porque, sabe, vamos falar um negócio aqui. Vamos falar sobre coaching, aconselhamento de casais aí, fora do âmbito cristão. Isso é bom? Isso até é bom, mas assim, o que eles fazem? Quando você vai fazer um aconselhamento ou vai ler algum livro sobre relacionamento e ele não tem uma base bíblica, o que esses caras tentam fazer? Eles tentam fazer com que nós aprendamos a governar nossas emoções, né? Que você seja uma pessoa mais calma, uma pessoa mais longânima, uma pessoa que tem uma capacidade de amar maior. Ela tenta treinar isso para você. Mas, na verdade, esse fundamento de mudança da alma, ele já estava... Paulo falou isso em Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Jesus já estava nos ensinando. Então, o que um coach tenta fazer é aquilo que Jesus quer fazer em você, cara. Que ele quer equilibrar o seu temperamento, ele quer equilibrar, te gerar os frutos do Espírito. E o que vale ressaltar é que, assim, você consegue aprender muita coisa, de fato.
Só que sem o espírito, você não consegue sustentar nada do que você aprendeu. Então, quando eu comecei, eu estudei muito, muito. Só que aprender é tudo muito bom. Logo no primeiro ano que eu estava estudando, nossa, eu me tornei a melhor mulher do mundo. No segundo ano já não. Por quê? Porque manter isso é mais difícil. Aí você precisa da ajuda do Senhor. Porque você não consegue suportar algumas coisas se não for, né? Eu falo assim que a traição, por exemplo, e eu não vou dizer só no âmbito, né, conjugal, no sentido de sexualidade, mas qualquer tipo, às vezes nós mulheres ou, né, eu acho que o homem talvez nem tanto, mas nós que somos mais sentimentais, a gente se sente traída em situações pequenas. Quando, por exemplo, o seu esposo vai lá e marca algo com você, chega no dia, ele fala, nossa, aconteceu um imprevisto, eu vou ter que fazer tal coisa. Você se sente, fala, poxa, né, tal pessoa ou tal situação foi mais importante que eu. É uma sensação, né, da traição em si. E isso, cara, é difícil. Eu acho que é onde entra muito conflito também, porque pro homem é algo simples. Não, a gente remarca, tá tudo certo. Eu preciso resolver isso agora. Mas pra mulher, deixa uma marca. Tipo, cara, ele não se importou comigo. Ele preferiu outra pessoa. Ele, né, enfim. E aí isso vai gerando algo. E aí é onde você precisa do fruto do Espírito. Porque senão como que você vai perdoar, né, uma traição, sendo que você não tem o Senhor, né, te impulsionando a isso? E aí você vai carregando cada vez mais marca. E aconteceu uma vez, aí passou 5 anos, aconteceu de novo. Você fala, nossa, mas, cara, de novo você fez isso, tal. E por quê? Porque isso está lá dentro de você e não foi curado, né? É verdade. E pra gente poder restaurar isso só com a ajuda do Senhor. Foi nessa fase que a gente tinha terminado, né? Nosso casamento tinha acabado e a gente começou a buscar o Senhor, né? E assim, é normal que você comece a buscar Jesus para que Ele mude alguma coisa na sua vida. E Ele vai fazer isso. Quando você começa a buscar Jesus, Ele começa a mudar a sua história. Foi isso que Ele fez no nosso casamento. Só que assim, gente, quando nesse tempo que a pastora estava morando numa outra cidade, eu estava em casa, foi a hora que o Senhor chegou na minha vida e falou, cara, e aí, o que vocês vão fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua vida? E eu comecei a dar uma resposta para ele, comecei a caminhar com ele, e ele começou a mudar a minha vida. E depois ele mudou o meu casamento. E aqui eu quero fazer um parênteses bem legal. Para Jesus mudar seu relacionamento, meu lindo, ele não vai mudar o seu relacionamento sem antes mudar você. Né? A gente sempre quer, não, eu quero um casamento melhor, eu quero um relacionamento melhor. Só que assim, o relacionamento que você quer, que você precisa, ele começa dentro de você. Né? Ele começa sendo gerado. E nada é rápido, gente. Esse negócio de relacionamento que você vai construir rápido, tudo que começa muito rápido e muito intenso tem uma grande chance de terminar de uma forma intensa. Tá? Grava isso. Eu já vi muitos relacionamentos, né, amor? De pessoas que começavam e sabe, aquela pessoa, nossa, queria mostrar coisas. Não durou 3 anos, separaram. Foi um choque para todo mundo. Mas as coisas vão acontecendo de formas aí sistemáticas. E nesse retorno, quando Jesus nos resgatou, nos tirou das drogas e restaurou o nosso casamento, aí foi um novo começo. Por quê? Quando a gente iniciou o relacionamento, a gente mostrava, lembra que eu falei pra vocês? Lados, a gente não mostrava os lados que a gente não queria. No retorno, a gente já sabia. Quando a gente voltou a ficar junto depois do divórcio, quando Jesus entrou na nossa vida, mudou nossa história, a gente voltou pro relacionamento, foi complicado. Eu acho que talvez, né, amor? Eu acho que foi mais complicado a gente recomeçar depois do divórcio do que foi no começo, no início. Foi muito mais difícil, né? Porque a gente fala assim, eu vou buscar porque meu marido tá nas drogas, meu esposo tá assim, minha esposa tá assada, e a gente busca pra quê? Assada. E aí a gente vai, vou buscar pra ela mudar de vida. E aí você busca Jesus, e Jesus muda aquela pessoa, a pessoa para de beber e vai pra igreja. Só que, meu amigo, ali foi só o começo de muitas coisas que vão ter que ser mudadas. Muitas coisas. Então, quando a gente retornou pro nosso relacionamento, foi onde começou a vir uma necessidade maior de mudança. Por quê? Ela já sabia quem eu era. Ela sabia quem eu era. E eu sabia quem ela era.
E aqui eu acho que foi a fase mais difícil, né, amor? Por quê? Quando você sabe que seu esposo ele tem um problema, quando você sabe que sua esposa tem um problema, você precisa agora persistir, não desanimar, semear em oração para que o Senhor mude aquela história, né? E aí a gente teve que ter várias conversas e a gente foi retornando. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso, amor. Assim, nesse retorno, o que foi mais difícil pra você, assim, de, de esperar a minha mudança, assim, vai? O que foi mais difícil de você? Até hoje eu sei que tem coisa que a gente precisa trabalhar, estamos trabalhando. Mas, assim, o que foi mais difícil de você, esse retorno do relacionamento? O que foi difícil pra você suportar de mudança, assim? Na verdade, eu acho que assim, é de fato como um vidro, né? Você derrubou, quebrou e de repente você retorna e é preciso recomeçar, só que o vidro está quebrado. A gente está tomando café aqui nessa xícara e se eu derrubar ela no chão, ela vai quebrar. E uma coisa é eu pegar uma xícara nova, a gente vai lá e troca, comprar. Quebrou, eu mando fazer outra. Legal, vou lá, vou pedir, as meninas fizeram aqui, a Lúcia, a Luciana, não sei, a Kátia, né, que nos deram, ó, faz outra daquelas pra mim, que quebrou a minha. Só que o casamento, você não pode simplesmente fazer, quebrou, eu vou jogar fora e vou começar outro. O casamento você precisa restaurar, então você vai ter que pegar os cacos e ir colando e pondo no lugar. E eu acho que isso é muito difícil, porque a xícara, ela assim, eu vou poder encher ela. Agora, a xícara quebrada, cai uma medida pequena. Se for mais, ela transborda. Então, até que ela seja consertada para ter a mesma utilidade, vai um tempo. E é exatamente isso no casamento, né? Quando um casamento é quebrado, quando acontecem essas coisas. Esse tempo de reconstruir, de voltar a confiar. Eu me lembro que foi muito difícil o voltar a confiar. O pastor saía fazer alguma coisa, minha mente já ia lá, ele vai usar droga, ele vai me trair, ele vai... Então, assim, o voltar a confiar é muito complicado, é muito difícil. É uma luta conosco mesmo, tipo assim, o nosso eu gritando, larga tudo, não vale a pena. E, né, o Espírito falando, não, continua, persista, né, como o pastor falou, persiste, não desiste, eu tô construindo. Então, eu acho que talvez o mais difícil mesmo é voltar a confiar, é esperar, porque não é da noite... Gente, a gente acha que o casamento, nossa, eles restauraram. Aparentemente foi restaurado, mas por dentro tá tudo quebrado. Uma cesárea, cara, é isso. É uma cesárea. A cesárea, o prazo para se cicatrizar completa é mais de 1 ano, mas a cicatriz do lado de fora, ela demora 2 semanas. Então, assim, aparentemente, se você vê, tá cicatrizado os pontos. Ali o externo, agora do lado de dentro tá tudo arrebentado, você precisa ter um cuidado, você não pode fazer o que você fazia antes, da mesma forma, com a mesma intensidade, porque pode gerar problema. Então é a mesma coisa, o casamento ele vai ser restaurado com o tempo, é um início de uma restauração e ela vai, né, precisar de tempo. Então nós, né, todos nós aqui somos de uma geração muito imediatista. Geração fast food, né? Comprou, pegou, comeu, já era, passou. E não é assim, o casamento não é fast food, né? Não é algo rápido, não é algo simples, é algo que de fato demanda tempo, demanda vigor. Então, o mais difícil foi isso, saber esperar e confiar, né? Voltar a confiar. Esse saber esperar, ele é tão delicado, né, gente? Que até aconteceu um fato no nosso casamento essa semana, né? A gente tava pondo algumas coisas em ordem, conversando algumas coisas. E a gente falou assim, mas será que isso vai mudar, cara? Porque a gente tá há tanto tempo e a gente começou a pensar isso. Eu falei, não, cara, vamos para as escrituras. Aquilo que Paulo diz, ele fala assim, não deixe de fazer o bem, que no tempo certo, se você não desanimar, você vai colher. Acho que, né, nesse tempo aqui agora eu queria frisar bem isso. Você que está reconstruindo o seu casamento, como a pastora disse, não vai ser da noite para o dia.
começa-se da noite para o dia, né? Você vê uma mudança, um avivamento iniciar da noite para o dia. Só que para ele se concluir, ele vai demorar muito tempo e talvez demore anos e anos. Você não pode desanimar, você precisa persistir, porque se você desanimar, você não colhe. Às vezes você está tentando fazer com que alguma coisa seja mudada no seu casamento, está buscando a ajuda do Senhor, e de repente você desanima, cara. E aí na hora que o Senhor ia fazer a transformação, aquilo para. E você desanimou, cara. Você fala, nossa, agora que eu começar a colher o fruto, você desanima. Então, por favor, meus amigos, um conselho que nós temos para você durante esses 12 anos, assim, persista, não desanima. Vão ter dias difíceis, vão ter dias que você não vai aguentar mais, mas lute até o final pela sua família, lute até o final pelo seu casamento. Não desanima no recomeço, ok? O início do recomeço é muito bom, só que chega uma hora que aquele recomeço precisa de um vinho novo. E aí é só Jesus que pode te dar um vinho novo, é só Ele que pode vir. Sempre que você sentir dificuldade no relacionamento, vai para Jesus, fala, Senhor, traga um vinho novo no meu casamento, traga um vinho novo nos meus filhos, traga um vinho novo na minha família, para que você possa viver as realidades do céu na sua casa. E isso vai depender das suas orações, daquilo que você quer viver, né? Então, eu acho que esse recomeço aí é importante a gente sempre estar com esse coração aí, né, amor? Exatamente. Não espere realmente que as coisas vão acontecer da noite pro dia, porque não vão. Não vai acontecer. Se alguém te falou isso, que não, perdoa que vai tudo melhorar, cara, antes de melhorar ainda vai dar muito ruim, né? É ilusão a gente achar que as coisas são assim, não são. É uma construção e toda construção ela demanda tempo, né? Até você colocar tudo no lugar, até voltar a funcionar, demanda tempo. Então, é isso aí, é persistir mesmo. Gente, nós temos aqui mais 10 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta aí relacionada a esse nosso segundo tempo, né, do casamento? Primeiro, a gente falou do começo, né? E a gente separou, voltamos. Alguém quer fazer uma pergunta relacionada a esse retorno? Como que foi? Talvez você está vivendo isso, ou você já viveu e tem alguma dificuldade, você quer perguntar pra gente, manda a pergunta aí que a gente vai responder, tá? Se você está passando aí por esse tempo de recomeço, né? Você que terminou, voltou, ou você que está ainda tá assistindo, você não voltou, mas você está esperando que volte, persista, acredite na sua família, tá? E saiba assim que Deus ele já abençoou o casamento, ele já abençoou. A gente tem mania, né, de às vezes orar para abençoar o casamento, mas na verdade o próprio Deus já abençoou o casamento, né? O que a gente faz é se submeter às leis dos homens e se tornar uma só com o nosso cônjuge e a gente viver isso aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta relacionado, ok, ao nosso retorno aí, pode fazer que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Ou às vezes não é você, mas alguém que você está aconselhando, alguém próximo, um familiar, ou você vai entrar num relacionamento e tem dúvidas acerca do que fazer, o que não fazer, né, como proceder em determinadas circunstâncias, manda aí. Que 12 anos já deu para ter bastante experiência já de saber o que dá certo, o que não dá certo, né? E a gente acredita que existem coisas que você vai aprender sozinho, né? A gente sempre fala, né? A gente instrui até certo ponto, mas cada um vai ter as suas experiências. Mas existem coisas que dá para evitar. Eu acho que talvez se a gente tivesse sido mais preparado para o casamento, nós teríamos evitado muito conflito, né? Só que nós não estávamos prontos, nós não estávamos preparados e tudo isso dificultou muito, né? Todo esse processo. A gente teve que realmente aprender na dor, aprender da pior forma possível. Mas, cara, isso daí não tá certo, entendeu? A gente é um pensamento, né, do mundo, da sociedade. Não, vai aprender na dor, se não aprender no amor, vai na dor. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a gente precisa procurar conselho dos sábios, né?
ela fala E na multidão de conselhos encontra a sabedoria. Exatamente. Então, assim, tem coisas que... Ah, não, eu vou levar sozinho. Igual, acho que uma área que a gente vai falar mais pra frente, mas que sempre teve muito problema dentro da igreja foi a questão da sexualidade. Por quê? Porque não se fala nisso. Sexo é pecado. Cara, sexo não é pecado. Sexo fora do casamento é pecado, mas dentro do casamento é uma bênção do Senhor. Então, assim, não é um assunto que não pode ser falado. Gente, nós vamos fazer uma live aqui, talvez não sei se é a próxima semana ou na outra, nós vamos falar sobre sexo, vamos responder pergunta, o que pode e não pode, então vai preparando aí, hein? Então, é bom perguntar mesmo. A Érica fez uma pergunta. Já vou responder a sua pergunta, Érica. Só pra gente frisar aqui, nós estamos indo pro final, né? Vamos gravar aqui, depois a Ju vai estar escrevendo aqui, a gente vai, depois eu vou mandar um post pra você. Então, essa primeira live... o que você tá olhando pra mim com essa cara? Não, pra fazer o quê? É pra você escrever o que eu vou falar agora. Ops! O que deu certo, né? O que deu certo nesses 12 anos? O que deu errado? Vamos fazer o que deu errado. Vixe, o que deu errado... Não, relacionado aos dois temas que a gente falou aqui. Tá. O que deu errado no nosso casamento, no início, foi o quê? Foi não mostrar quem nós éramos. Isso deu muito errado. Então... Por favor, meus amigos, não façam isso, tá? Permita que a outra pessoa conheça as suas falhas e mude com as falhas, ok? O que deu errado foi isso. Foi a gente se esconder de quem nós éramos para tentar passar uma boa impressão e que se tornou uma má impressão no final. Então, o que deu muito errado nesses 12 anos foi a gente não mostrar e não falar aquilo que incomodava no outro deu muito errado. Fala uma coisa que deu errado, amor, em relação ao que a gente falou. Eu acho que o que deu muito errado é não ter um direcionamento, né? A gente fazer tudo muito pelo impulso, por nós mesmos e nunca buscarmos ninguém. De fato, as coisas só começaram a melhorar no momento em que nós nos convertemos, fomos para Jesus e buscamos pessoas para nos auxiliar. Onde nós começamos a buscar... E, gente, pelo amor de Deus... Busque ajuda de quem tem algo para oferecer. Não é, eu vou falar para minha amiga divorciada que meu marido isso. Cara, é idiotice. Ela vai te aconselhar. Idiotice. Por quê? Dá pra ficar bem legal. Assim. Ela vai te aconselhar segundo o modelo dela. Então, assim, busque pessoas que vão de fato te ajudar a vencer. Não que vão passar a mão na sua cabecinha e te alisar. Por favor, não sejam bobos a esse ponto. Então, assim, nós, no início, eu ia buscar conselhos de pessoas da minha idade, que tinham a mesma experiência, ou talvez menos que eu. Eu não buscava conselhos de pessoas experientes, que já tinham vivido, já tinham passado por isso. Então, eu acredito que uma coisa que dá muito errado é você tentar fazer tudo sozinho, sem pedir ajuda, sem pedir um conselho, sem ter instrução, que realmente vai dar ruim. Então, isso foi o que deu ruim no nosso casamento. Agora, uma coisa que deu bom no nosso relacionamento, que deu certo, né? Foi acreditar na família e recomeçar. E nesse passo nosso, o que deu mais certo de tudo foi Jesus ter entrado na nossa vida. Então, o que deu certo no nosso começo foi persistir no recomeço. Então, grava bem isso. Persistir no recomeço, ok? E também Jesus ter entrado na nossa vida, né, amor? Isso foi o que deu certo. É uma coisa que você tem que falar? Eu acho que aí já vai até pra pergunta da Érica. Isso, já aí, fiz né? essa pra gente entrar na pergunta da Érica. A pergunta da Érica aí pra quem tá no Instagram é: qual foi a lição de vida mais difícil que vocês tiveram que aprender? Eu acho que, assim, eu vou falar por mim. Quando você entra num casamento, num relacionamento, você é habituado a viver sozinho. Então, você luta por você para conquistar as suas coisas. Quando vai, né, para um relacionamento, não se trata mais só de você. Se trata, né, da outra pessoa também. Então, eu acho que, assim, o mais difícil é você se anular por um bem maior, entendeu?
A gente, né, já ouviu que você precisa casar. A princípio você casa para ser feliz, depois fala que tá errado. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz, e também não é. Você não casa nem para ser feliz e nem para fazer o outro feliz. Você casa para cumprir um propósito, que é manifestar Cristo. Amém. E Cristo precisou morrer para que depois fosse gerado a vida. E o mais difícil é isso, é morrer. E eu não tenho que morrer para as minhas vontades para que as vontades dele sejam feitas. Eu tenho que morrer para as minhas vontades para que a vontade do Pai seja feita. Porque senão a gente se anula por outra pessoa. E isso, cara, entra num relacionamento abusivo, gera mais um monte de problema, que também não é o foco. O foco é os dois juntos lutando por um propósito. E eu vejo assim que no início, algo que era muito gritante entre nós é que a gente parecia competidores, né? Até quando a gente se converteu, gente. A gente podia falar disso semana que vem, né? Vou dar um spoiler pra próxima quarta. Da competição, tipo, eu prego melhor, eu faço melhor, eu não sei o que, tipo, um queria ser melhor do que o outro, não queria, sabe, a sensação é que, tipo assim, se ele for melhor que eu não presto. Então, assim, o mais difícil é, tipo assim, cara, o sucesso dele não vai impedir o meu. Hoje, eu vejo que quanto mais ele crescer e mais ele desenvolver, mais eu vou ser beneficiada com isso. Só que antes eu não via assim. Eu via como se ele estivesse num lugar mais alto e eu fosse, né, tipo a vítima, a coitadinha, nossa, né, igual o pessoal fala, mas ser mulher de pastor é difícil, porque não sei o quê. Falei, cara, eu não vejo dificuldade, eu vou falar por mim, eu sei o meu lugar, eu não ligo dele pregar, mas pelo contrário, ele sabe. Ele vem e fala, amor, você é ministro? Não, deixa eu aqui nos bastidores, não ligo. Coisa que antes eu queria estar no nível dele. Hoje eu entendi que eu não preciso estar no nível dele. Que eu deu o seu lugar, né? Eu vou auxiliar ele para que ele, né, flua e ele vai me auxiliar para que eu flua. Então, eu acho que essa foi a lição mais difícil, né? Não sei quanto a você. Não. Eu quero responder de uma forma mais pragmática, assim, a questão da Érica, mas com o mesmo teor que a pastora falou. Assim, Érica e o pessoal que está aqui assistindo, a lição de vida que foi mais difícil para mim aprender foi me amar menos do que o meu relacionamento. Foi deixar de me amar, sabe? E não é no sentido de você se desvalorizar, mas é você, cara... sair do pódio. Sair do pódio. Fala, não, cara, eu aprender a renunciar, sabe? Isso não te faz menos, isso não te faz menor, isso te faz uma pessoa serva, tá? Então, a maior dificuldade que eu tive foi deixar de me amar. E, não, como eu falei, não é você se sentir uma pessoa ruim, mas é você deixar de amar o seu ego. Você deixar de amar o seu lugar, aquilo que você pode fazer, né? Então, acho que a maior lição que a gente teve nesses 12 anos que a gente teve que aprender, que foi mais difícil, foi deixar de nos amar. E não eu amar ela, cada um se amar, para que Cristo pudesse ser visto em nós. Na verdade, eu acho que não é nem o amar, né? Mas é porque esse do desejo de eu estar em primeiro lugar não tem a ver com amor, tem a ver com orgulho, né? Sim. É o orgulho, porque o amor, ele é diferente, né? O amor, ele é benigno, ele é bondoso, ele é tudo isso. E o orgulho, na verdade, que a gente quer receber por conta do nosso orgulho, porque o espírito não, a carne caída, né? A gente deseja isso, desde o princípio da criação, né? A gente deseja tomar um lugar que não é nosso. Gente, a gente tem mais 2 minutos aqui, eu queria vou deixar 2 conselhos para vocês, né? Sobre relacionamento, e a Taylor vai deixar 2 também. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês, assim, para que o seu relacionamento funcione, a primeira coisa que você precisa fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vi um post aí que rolou aí nesse começo de ano, né? O pessoal postando assim, meta para 2021, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa, amar a Deus e tudo em sequência. Isso tem que ser... todas as coisas serão acrescentadas, né? E assim, a gente precisa amar ao Senhor acima de tudo, amar ao Senhor acima de tudo, sabe? Primeiro conselho é esse, ame muito Jesus e ame mais ainda
o seu relacionamento. Amém? Ame muito, porque Deus, ele é o próprio relacionamento do homem. A aliança que você tem é o Senhor envolvendo. Então, ame seu relacionamento também, meu amigo. Ame isso. Acho que amar o Senhor acima de tudo e amar o seu relacionamento. Isso é importante. E o meu conselho é, não sei se é 2, mas eu vou dar um que eu acho que foi o que me ajudou muito. Nós somos pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeita e ele é imperfeito. Mas o casamento não é imperfeito. O casamento é perfeito, porque foi o Senhor que fez. E o pecado não entrou no casamento, entrou em mim e entrou nele. Então, o casamento é uma instituição perfeita, formada por 2 pessoas imperfeitas. Então, não olhe para o seu cônjuge num momento de dificuldade, com um olhar de julgamento, de acusação, mas olhe para o relacionamento, olhe para o casamento. Fala, cara, tem coisas que precisam ser consertadas, mas no Senhor, né, com a ajuda do Pai, nós vamos consertar, porque o casamento, ele é perfeito. Deus o fez assim. Então, vamos nos anular para que, de fato, o propósito se cumpra no nosso casamento. Amém. Gente, é isso aí. Essa foi a nossa primeira live dessa série. Semana que vem a gente vai falar aí continuar falando sobre relacionamento, vamos falar sobre, né, o que a gente passou depois desse recomeço, até a gente chegar nos dias de hoje. Então vai englobar aí, como a pastora falou, a questão da competição, vai entrar a questão financeira, tá? Questão sexual, criação de filhos, tá? E até o nosso chamado de apacentamento, que vai entrar também até o final do mês nessas lives aí, tá bom? Gente, é isso aí, nosso tempo tá acabando aqui. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí do início ao fim. Alguns estão trabalhando, eu sei que alguns estão trabalhando, eu vejo alguns aqui que estão no horário de almoço, estão participando com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se alguém tiver mais pergunta, pode ir mandando aí e a gente vai responder. Mas agora eu queria que a gente orasse e profetizasse sobre os nossos casamentos. Amém? Você que puder aí, tiver com a sua aliança, ou se você não usa aliança, põe a mão no seu coração. A Ju pegou uma aliança profética aqui, ela fez assim. E a gente vai orar e vamos profetizar sobre o nosso casamento, amém? Amém. Pai, eu libero agora, Senhor, sobre a vida de cada um que está ao vivo agora, Senhor, um vinho novo em cada casamento agora, Pai. Um vinho novo em cada relacionamento, Senhor. Alinha, Senhor, os céus com as nossas alianças, ó Pai. Senhor, nos dê, Senhor, ímpeto para continuar no recomeço, Senhor, para não desistir, Senhor, até que seja que frutifique aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Espírito Santo, se há algum espírito tentando trazer divórcio e contenda para os relacionamentos que estão aqui com a gente, Senhor, sejam todos destronados agora. E que o Teu reino seja glorificado através de cada relacionamento, Pai. Nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Queremos Te honrar e que nosso casamento glorifique ao Teu nome. Que nossos relacionamentos glorifiquem ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Olha aí, amor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós profetizamos agora, Pai, no nome de Jesus, que toda palavra que foi liberada aqui nesse comecinho de tarde venha frutificar na vida dos teus filhos, ó Pai. Nós damos uma ordem agora para que todo o espírito, Senhor, contrário ao matrimônio, contrário à família que tenha atuado, Senhor, agora, sobre a vida dos teus filhos, que venha ser destronado em nome de Jesus. E nós profetizamos o teu espírito agora entrando no lar, gerando frutos do espírito, Senhor. Dá, Senhor, mais amor, mais bondade, benignidade, Senhor, para cada um dos teus filhos, que o teu fruto, Senhor, seja gerado em cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que esse será um ano de reconstrução, Amém, Pai. Que muitas coisas foram desconstruídas no ano passado, para que nesse ano fossem construídas coisas de acordo com a tua vontade. Então, Pai, a família é a tua vontade. O casamento é a tua vontade. Então, nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus,
Sobre cada filho espiritual, Senhor, dessa casa, nós liberamos, Senhor, nesta tarde, uma unção, Pai, um algo novo, Senhor, sobre a família, Pai, que eles possam receber, Senhor, disso, que eles possam fluir, Senhor, num novo lugar dentro das suas casas, Senhor, dentro das suas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada família, guarda, Senhor, cada casamento, guarda cada filho, Pai, para o cumprimento do teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Eu vou concluir aqui. Você que está aí e não compartilhou a live ainda, pode compartilhar, porque outras pessoas vão assistir. Até semana que vem a gente se vê de novo aqui, tá bom? Deus abençoe todos os eclesianos que estão ao vivo aí. Amanhã tem culto às 20 horas e domingo é a nossa primeira ceia do ano e é o tema profético de 2021. Nós vamos ser transformados por esse tema que o Senhor colocou no nosso coração. Então, domingo às 19 horas vai ser incrível, não perca por nada. Beijo, gente, amo vocês. Dá um beijo pra galera aí, Ju. Beijo, galera. Tchau, gente, fica na paz.